vamos receber o pregador, pastor Donifan, de pé, e vamos dizer: fala, Senhor, que eu ouço, juntos. Fala, Senhor, que eu ouço. Graça e paz a todos. Gênesis, capítulo 14. Versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Espírito Santo de Jesus? É Ele que capacita. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, suplicamos mais uma vez esta noite por Tua graça sobre nós. Tu enviaste o Teu Espírito Santo como resposta da oração do Senhor Jesus, e nós falamos agora contigo, Espírito Santo, pedindo a Tua direção, o Teu mover, a Tua capacitação. Espírito Santo, eu não quero ser uma lata vazia que só faz barulho. Eu quero, Senhor, que Tu me uses como Teu instrumento, como Teu canal para transmitir vida, bênção a este povo. Que a Tua palavra seja falada com ousadia, com autoridade, com graça. Ilumina os olhos do entendimento de cada pessoa neste santuário. Que cada pessoa que veio a esta casa, Senhor, ao sair daqui, saia, Senhor, com o coração gratificado por Tua presença, porque, Senhor, veio Te adorar e Tu, Senhor, o consolaste, edificaste, o exortaste. Senhor, fala conosco. E, Deus, eu também uso a autoridade do nome de Jesus do mundo espiritual e falo contra toda ação do mal, todo espírito imundo que bloqueia a mente, emoções, vontade, todas as amarras do diabo, todo espírito imundo que causa sentimento de depressão, cada espírito imundo que age na vida, Senhor, de alguma mente neste lugar. Nós oramos a Ti, Pai, e repreendemos estes espíritos imundos na autoridade do nome de Jesus. Que vidas sejam libertas, soltas para a glória do nome de Jesus. Que haja, Senhor, liberdade para Te adorar, em nome de Jesus. E nós dizemos, amém. Por favor, se assente. O ser humano, desde que ele foi criado, que ele busca... Ele foi criado para adoração. O ser humano foi criado com um espírito adorador. O ser humano ele foi criado para honrar, para exaltar, para engrandecer a Deus. Mas na queda, Adão, ele ficou cego por causa do seu delito, por causa da sua independência, por causa do seu pecado. E o trabalho de Deus é restaurar este homem caído. O trabalho de Deus, ou seja, a ocupação de Deus é restaurar o ser moral, esse ser caído. Porém, Deus não atua, e eu não vou dizer, Deus não está preocupado, eu já disse aqui uma vez, Deus não se preocupa. Preocupação é coisa de homens. Deus se ocupa. Então, Deus está ocupado na sua obra de restauração. E na sua obra de restauração, Deus ele vai se revelando aos poucos. Deus não se revela de uma vez. Deus ele vai se descortinando aos poucos. Por isso que às vezes é tão difícil nós buscarmos a Deus e parece que um dia é uma porção, outro dia é o pão diário. Todos os dias nós buscamos um pouco, Deus se revela um pouco. Há dias que parece que não há nada, mas saiba de uma coisa: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor Jesus, Ele falou sobre o pão diário, o pão cotidiano, e espiritualmente não é diferente. Nós precisamos diariamente buscar a presença de Deus. Nós precisamos diariamente buscar a presença para que seja descortinado, que Deus se descortine. Porque, meu irmão, se Deus não quiser, se Deus não se revelar, não adianta eu orar, jejuar, buscar. Se Deus não quiser se descortinar para mim, eu vou tornar aqui, me acabar e não vou ter nenhuma revelação de Deus.
Mas quando Deus se prontificou, aquele que me busca me achará, então ele está deixando para mim e para você a possibilidade de encontrar Deus. Quando diz lá em Provérbio que aquele que cedo me busca, do de madrugada, alguns pensam que é de madrugada só, de madrugada da noite. Não, mas o texto ali não diz isso. O texto ali está se referindo cedo na vida, aquele que cedo me busca, aquele que está desde cedo na sua vida buscando a Deus, esse achará. Ou seja, Deus também diz a palavra, é que ele se deixará ser achado por aquele que o busca. Então Deus quer que o homem o busque. E quando o homem cotidianamente busca Deus, Deus ele vai se revelando. Deus fez uma chamada para um homem chamado Abrão. Abrão vivia aí em Ur dos caldeus. Era um lugar idólatra. Deus se revela, ele sai de Ur, acreditando na chamada de Deus, na promessa de Deus, e ele, no capítulo 12, ele começa essa caminhada. Ele vai para Harã, e fica lá até seu pai falecer. E depois ele sai, Deus se revela mais uma vez, porque Deus, ele vai se revelando, ele vai se descortinando, vai se mostrando. Mas interessante, irmãos, é que quando Deus vai se descortinando, isso vem para nós maturidade, crescimento. Quando Deus vai se revelando, nós vamos vendo Deus mostrando, pontilhando o caminho por onde Ele quer que nós caminhemos, que nós passemos. Veja, aqui no capítulo 14, é um capítulo interessante, assim como todo o livro de Gênesis e como toda a história de Abraão. Porque primeiro eu quero ressaltar o nome Abraão. Primeiro a gente chama Abraão, mas o nome é Avraham, né? Então, Abraão, o Abrão, pai da altura. Depois Deus muda o nome dele para Avraham, e ele passa a ser, como nós chamamos, Abraão. Quando ele é mudado, ele sai de pai da altura para pai de uma multidão de nações. Quando isso acontece, ele tem agora um nome mudado. E quando ele tem esse nome mudado, ele entra, já está no propósito de Deus. Ele já está Deus está pontilhando a estrada de fé para Abraão. E agora ele caminha nessa dimensão de fé, de caminhada, de busca. E veja, eu estava lendo alguns anos atrás as instituições do antigo Israel, do Volks, se não me engano, e ele mostra uma coisa interessante aqui nessa passagem, porque ele fala sobre um pouco disso que eu estou falando aqui. E quando Deus se revela a Abraão, Deus começa a se mostrar para Abraão, dele ter um nome mudado. E isso me chamou a atenção, porque quando ele é o pai da fé, e ele é o pai daqueles que têm fé, como diz lá em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, e assim também lá em Gálatas, fala sobre que nós somos filhos da mesma fé de Abraão. Isso nos mostra que nós temos que seguir os passos do nosso pai na fé. Nós temos que seguir os passos daquele homem de fé, que é pai de uma nação, mas não apenas pai de uma nação, ele é pai de uma multidão de nações. E assim nós, que temos a mesma fé de Abraão, também somos parte desse filho desta mesma fé. Nós entramos através do Messias, de Cristo, nós entramos nessa promessa e agora nos tornamos filhos da mesma fé de Abraão. Então nós temos que seguir os passos do nosso pai Abraão. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Veja, nós estamos seguindo os passos da fé de Abraão. E ele teve o nome mudado. E aí me chamou a atenção isso. O nome de Abraão, ele não foi no cartório e disse, eu vim aqui mudar meu nome. Não, não foi isso. Ele não foi lá na porta da cidade de Berseba, ou em algum lugar, numa comunidade, e disse, olha, eu vim aqui, anciãos, para que meu nome seja mudado. Não, não foi isso. O texto diz que foi Deus que mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. Quando Deus mudou o nome dele, isso nos dá, irmãos, isso nos abre um precedente para pensar que nós também recebemos
um novo nome. Deus mudou o teu nome. Antes nós éramos ébrios, cachaceiros, drogados, prostitutos, arrogantes, soberbos. Hoje nós somos santos. Hoje nós somos de Cristo. Hoje nós somos eleitos. Hoje nós somos predestinados. Hoje nós temos um novo nome. E se não bastasse isso, lá em Apocalipse diz que naquele dia, ao que vencer, ele dará uma pedrinha branca com o nosso novo nome, que ninguém saberá, somente ele e nós. Nós vamos receber uma pedrinha branca com o nosso novo nome. Sabe por quê? Porque nós somos da mesma fé de Abraão. E aí, queridos, veja, foi Deus que mudou o nome dele. Assim também o nosso nome, não foi nós que mudamos. O nosso nome entra por causa de uma paternidade. Nós entramos por causa do manifestar da graça, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, Deus com seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos nesse delito e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Então a partir daí, nós somos agora, entramos nessa filiação e estamos dentro da paternidade de Deus. Agora nós somos filhos de Deus por adoção. Nós temos agora o nosso Abba Pai, nosso paizinho, nosso papai. Agora nós podemos nos aconchegar nos braços dele, nós podemos nos achegar a ele, abraçar e dizer, ou se nos sentir abraçado e dizer, muito obrigado, meu Pai, por causa do teu muito amor que nos amaste. Nós somos filhos, irmão. Bata no peito aí. Diga, eu sou filho de Deus. Isso não é pouca coisa não, meu irmão. Isso é a maior coisa que um ser humano poderia ter. Adão perdeu isso quando ele caiu, ele não tinha mais essa intimidade, mas em Cristo, eu e você, fomos restaurados por Deus. Agora veja, Abraão teve o seu nome mudado, e nós também tivemos o nosso nome mudado. Agora veja, Abraão é que, quando Deus muda o nome dele, ele tem que dar sentido ao nome. Como é que se dá sentido ao nome? Através da fé. Como é que eu dou sentido ao meu novo nome? Através do meu testemunho. Então, presbítero Lucas, através da minha caminhada de fé, dependendo do Espírito Santo de Deus, eu caminho e eu passo a dar sentido a este nome. Deus olhou para você e viu, Lucas, agora, meu filho. Então você tem que andar nessa dimensão de fé e as pessoas têm que olhar para você e olhar para você, filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós temos que andar nessa dimensão, porque nós é que passamos a dar sentido a essa revelação que nós tivemos aqui dentro. Eu pergunto para você, o que é que você está fazendo com o nome que você recebeu? Pergunte para você, o que é que eu estou fazendo com o nome que Deus me deu? Deus me tornou filho por adoção, o que é que eu estou fazendo com isso? Porque, irmãos, no século 21, ser filho de Deus, dizer sou filho de Deus e não viver à altura de filho de Deus é muito complicado. Isso é muito complicado. Nós estamos vivendo uma dimensão espiritual de que somos filhos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou, porque eu me tornei filho dele, ele me abençoou. Com o que, pastor? Com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu já sou abençoado por causa dele. Eu agora sou filho, e porque eu sou filho, eu posso clamar, Abba, Pai. A bênção dele está na tua vida, igreja. A bênção dele está na tua vida, meu irmão. Mas o que é que você está fazendo com isso? Porque se a Bíblia diz, se Deus te vê como filho, mas se você não anda como filho, você não está dando sentido ao nome que Deus te deu. Se eu ando nesta terra, corpo físico pisando aqui, e minha cabeça não está lá em cima, meu coração não está lá em cima, se eu estou vivendo fora do propósito de Deus, se eu ando mentindo, eu não estou dizendo que eu não sou filho de Deus. Jesus falou para a elite judaica, disse, vós tendo por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai, porque ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira.
Então, quando a minha vida é uma mentira, eu estou declarando que o meu nome não é filho de Deus, mas filho do outro, do capeta, do rabudo, do gramunhão. Quando eu que devo andar como filho de Deus, eu devo pegar o meu nome que eu recebi de meu Deus e honrá-lo nesta terra. Mas quando eu não ando nessa dimensão, eu não estou dignificando o nome dele na minha vida. Como é que você tem andado? O que é que você tem feito do nome que Deus te deu? Você é filho, então viva como filho. Alguém pode dizer amém? Então, meu querido, veja, a Bíblia diz lá em Gênesis 17, versículo 5, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E aí vem uma outra coisa, alguém pode até mudar no nome no cartório. E nós estamos numa época que o cara vai no curandeiro, vai na mãe de não sei quem, vai no tudo quanto é lugar aí, e diz, você tem que mudar o nome porque esse nome não é um propício para você prosperar, para você ser um cara ascendente, para você brilhar nessa terra, você ter fama, você precisa mudar o nome. Mas, querido, com Deus é diferente, é Ele que muda o nosso nome. Eu posso mudar o meu nome, mas não mudo a minha história. Eu posso até mudar o meu nome, mas eu não tenho força, não tenho poder, não tenho graça, não tenho autoridade para mudar a minha história. Porque somente aquele que pode mudar o meu nome é que pode mudar a minha história. Aleluia. Glória a Deus, eu estou sentindo a ardor aqui no meu coração. A presença dele está aqui, meu irmão. A presença dele está neste lugar. Oh, aleluia. Meu irmão, eu posso até mudar o meu nome, mas se ele não me capacitar para viver nesta terra, andando de maneira santa, se ele não me der força, se o Espírito dele, se o Ruach Kadosh não estiver na minha vida, me motivando, me impulsionando, eu não terei ânimo, eu não terei vida transformada, eu não terei nada de diferente, senão um nome no cartório. E isso é muito lindo para mim, porque quando Deus deu nome para Abraão, ele disse, você não é mais pai da altura, agora você é pai de uma multidão de nações. Meu irmão, quando Deus fez isso, esse nome se tornou uma profecia para Abraão. O que é isso, pastor? Meu irmão, quando Deus mudou o teu nome, Ele quer mudar a tua história. Então Ele está dizendo, seja guiado por esta revelação. Eu te dei um novo nome, você agora é filho de Deus. Então viva a altura disso, porque isso é uma profecia para a tua vida. Onde você passar, quem você é? Pai de uma multidão de nações. Para onde você vai? Quem você é? Pai de uma multidão de nações. Onde você vai? Quem olha? Olha, lá vai o pai da multidão de nações. Meu irmão, ele não tinha nem filho e o nome dele já era pai de uma multidão de nações. Você não está vendo um milagre ainda, mas fique tranquilo, tem uma promessa na tua vida. Oh, Rachalabaharai. Porque quando o teu nome é mudado, meu irmão, por Deus, a coisa é diferente. Esse nome é uma profecia, você tem que acreditar, você tem que crer na revelação, você tem que caminhar debaixo dessa revelação, você tem que caminhar acreditando que aquele que mudou o nome é poderoso para fazer acontecer na tua vida. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. As pessoas olhavam para ele, acho que ficava até rindo. Lá vai o cara que só tem escravo, só tem servo, só tem uma mulher, não tem nada mais. E o nome do cara é pai de uma multidão de nações. Acho que o pessoal ficava rindo dele. Mas, meu irmão, Deus não se deixa escarnecer. Deus não deixa ninguém passar ridículo e fica por isso mesmo. Porque Deus que promete, o Deus que promete, o Deus que promete, o Deus que promete é o que faz acontecer. Aleluia. Somente Deus pode tornar uma profecia, meu irmão, real na nossa vida. Só Deus pode mudar o nome de Abraão para Abraão e fazer ou se tornar uma realidade. Então, da mesma maneira, nós como filho da mesma fé de Abraão, Deus mudou o meu nome, o teu nome, agora você é igreja. E como igreja, você precisa viver nessa dimensão. Você precisa caminhar nesta dimensão de fé.
você teve o nome mudado, agora Deus vai tornar real. Então, querido, Deus é poderoso para tornar, ou seja, para mudar a nossa história. Amém? Mas tem mais. Eu tenho certeza que hoje, Deus vai mudar a história de vidas aqui, meu irmão. Eu creio que Deus hoje aqui vai transformar vidas. Sabe por quê? Porque o que promete é o que faz acontecer. Mas eu estava progredindo aqui. Veja, Abraão tem sua origem em Éber. E Éber, o nome Éber, o primeiro uso dessa palavra está exatamente descendente, como ele é descendente de Éber, Éber significa atravessar. Ele era do outro lado do Eufrates. Do outro lado do Eufrates. E ele atravessa o Eufrates para fazer uma peregrinação. E quando ele vai nessa peregrinação, meu irmão, ele, agora, como filho da mesma fé de Abraão, eu e você, estamos caminhando, mas temos uma outra pátria. A Bíblia diz que a nossa cidade está no céu, onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Lá em Hebreus, no último capítulo de Hebreus, diz que a nossa cidadania, a nossa pátria está nos céus. Então, meu irmão, você não é daqui, você é um peregrino como Abraão. Eu e você somos do outro lado. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos peregrinos aqui, mas tem uma coisa, eu sou do outro lado. Você é do outro lado. Você é do outro lado. Nós somos do outro lado, meu irmão. Nós não somos do mundo. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos deste mundo. Por isso que o mundo vos aborrece. Porque não aborreceram a Jesus? Então, se aborreceram a Jesus, se alguém está te aborrecendo, se alguém não te ama, se alguém não gosta de você, se alguém te xinga, porque você é do outro lado, então, meu irmão, se alegre, não murmure, não reclame, você é do outro lado tem luz, do outro lado tem o verde, do outro lado está o Pai, do outro lado foi onde foi feita a promessa, você é do outro lado. Aleluia. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, diz que não vos amoldeis, não vos conformeis a este mundo. Por quê? Porque eu não sou daqui, você não é daqui. Nós somos do outro lado. Quem é do outro lado, meu irmão, nunca vai estar satisfeito do lado de cá. Se a pessoa está amoldado ao mundo, ele perdeu a visão de cima, do outro lado. Você pertence a outro lugar. E onde você pertence é onde está a tua mente, como disse Paulo aos Colossenses. Lá em Colossenses, ele pensar nas coisas que são de cima. Eu estou aqui, mas meus pensamentos estão lá. Buscai as coisas que são de cima e não as que são desta terra. Então, meu irmão, eu não posso, como sendo do outro lado, estar buscando as coisas terrenas como fosse prioridade em minha vida. Prioridade são as coisas do outro lado. Oh, aleluia. Quantos estão entendendo? Agora, qual é o lugar que Abraão morava? Isso aqui me chamou a atenção. E foi nisso aqui que eu estava lendo as instituições do antigo Israel, que me chamou a atenção, e eu fiz questão de, alguns anos atrás, não esqueci mais isso. Porque ele morava junto dos cavalhais de Manre. Mas aí eu fui pesquisar em outras traduções. Por exemplo, algumas traduções dizem na planície, outros chamam no vale. Mas eu fui ver na Bíblia de Jerusalém, e fala no carvalho de Mambré. Quando você lê as nossas traduções, dá a entender que é uma plantação de carvalhais. Não é assim? Parece que tem um monte de carvalhais. E ele, vou botar minha tenda aqui debaixo desse carvalhal.
desse carvalho aqui, porque tem muito, vou escolher um aqui para ficar, e vai morando por aqui, porque tem sombra. Mas não é isso. Está dizendo que havia um carvalho, e esse carvalho era de Mamre, ou de Manre, como traduz a nossa tradução, ou as nossas versões bíblicas. Está dizendo que esse carvalho era o carvalho de Mamre. Então, o Mambré, né? Quando esse nome Mambré era um nome de uma pessoa que deu nome ao lugar. Aí, pastor, me chama a atenção, porque esse carvalho é muito significativo na revelação bíblica. Esse carvalho era ali, e aqui tem, eu olhei na Bíblia de Jerusalém, um sobrevivente veio informar Abraão, o hebreu, que habitava no carvalho do amorreu Mambré. Olha que coisa interessante, era um amorreu, que o nome dele era Mambré. E quando eu olhei para a King James Fiel, que é a King James, foi lançada recentemente, diz assim: e veio um que havia escapado e contou a Abrão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manre, o amorreu. Então já é a planície que é de Manre. Mas quando você vai para o texto, você vai para o hebraico, você percebe que ali é um carvalho que pertencia a Manre. E Manre, ou Mambré, era irmão, como diz aqui o versículo, que nós lemos aqui hoje, o versículo 13. Ele era irmão de Escol, irmão de Ané, e eles eram confederados de Abraão. Então eram 3 irmãos, e um deles era proprietário daquela região toda. E como proprietário tinha um carvalho que era especial. Agora, por que era especial? E foi isso que me chamou a atenção, porque nesse carvalho havia o manifestar da presença de Deus. Nesse carvalho era um lugar especial, porque era ali que Deus se manifestava, que Deus se revelava. Isso me chamou tanto a atenção, queridos, porque ali, se você for para o versículo, do capítulo 13, versículo 18, diz: e Abraão mudou as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto de Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Olha que coisa interessante. Abrão, meu irmão, ele caminhava como peregrino, perseguindo a revelação. Onde tinha a revelação, ele queria estar naquele lugar onde Deus se manifestava. Eu não sei como é você, como você pensa nas coisas espirituais, mas comigo, meu irmão, é assim, eu estou na DIG porque tem presença. Eu tenho liberdade de fazer meu sacrifício a Deus nesse lugar. Porque se eu não tivesse lugar para adorar, se não tivesse lugar para sacrifício, eu não estaria aqui. Porque eu quero estar no lugar onde tem presença de Deus, onde Deus se manifesta, onde Deus se revela. Quando Deus se revela no lugar, pode prestar atenção. Pode prestar atenção na Bíblia, pode prestar atenção na prática. João Batista, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Onde é que João Batista estava batizando? Em Enom. Havia umas poucas águas. E o que acontecia? Deixaram o templo, deixaram tudo da cidadania. E todo mundo ia para onde? Para o deserto onde estava João Batista. Meu irmão, por quê? Porque era lá através de João Batista que a presença de Deus se manifestava. Veja se não é na prática o que acontece conosco. A gente sabe de uma congregação que Deus está manifestando o poder dele. O que é que acontece? Todo mundo quer ir lá para ver. Todo mundo quer ir lá para experimentar a presença de Deus. Não é assim, pastor? Meu irmão, quando Deus se manifesta num lugar, o cabra que é crente, ele fica inquieto porque ele quer estar lá. Ele quer a presença. E não existe uma coisa que mais satisfaça a vida de um adorador do que a presença de Deus.
Quando a presença de Deus começa a se manifestar no lugar, o cara tem vontade de estar, ele tem desejo, ele não olha para relógio, ele quer ver a presença, ele quer sentir a presença, ele quer adorar na presença, ele quer ser possuído pela presença, ele quer continuar ali, morar naquele lugar. Por quê? Porque a presença de Deus é a coisa mais importante para o adorador. Oh, rachalabara. E irmão, naquele lugar, Deus se revelava, Deus se manifestava. E o Abraão, sabendo disso, Abraão vai para lá. E ele chega lá, meu irmão, a primeira coisa que Abraão faz lá é edificar um altar ao Senhor. Se tem altar, a primeira coisa que eu aprendo é que em lugar que tem altar tem sacrifício. Não existe altar sem sacrifício. Se a tua vida é um altar, meu irmão, então tem que ter sacrifício. Você tem que matar o teu cordeiro espiritualmente todo dia. Você tem que dobrar os seus joelhos todo dia. Porque se tem altar, tem sacrifício. Se tem altar, tem culto. E onde tem culto, meu irmão, tem obediência. Onde tem altar, tem que ser do jeito de Deus. Onde tem altar, tem sacrifício, tem culto. Eu adoro a Deus. Mas tem uma coisa, sem obediência, o meu culto, ele fracassa. A vida do crente que sacrifica, que tem altar, é uma vida de obediência. Pastor diz, vamos evangelizar. O crente que tem a vida dele como um altar de sacrifício, como diz Romanos capítulo 12, ele está lá, meu irmão, ele não questiona, porque ele obedece. Se a tua vida é um altar, meu irmão, você quer estar no lugar da adoração, você quer estar no lugar onde a presença de Deus está. Se Abraão edificou um altar, Abraão estava fazendo culto. Se Abraão tinha culto, então Abraão tinha que viver do modo de Deus e não do jeito dele. Se você é filho da mesma fé de Abraão, é incabível que nós possamos dizer, eu sou crente, e não queremos obedecer. Não obedece a pai, não obedece a mãe, não obedece a marido, não obedece a mulher, não obedece a patrão, não obedece a pastor, não quer obedecer às autoridades constituídas. Então, não tem altar. Se tem altar, está fora do padrão. Porque o padrão de Deus, meu irmão, é um altar para sacrificar em obediência. Aí Deus aceita o teu culto, Deus aceita o teu sacrifício, Deus aceita a tua adoração. Por quê? Porque você vive no padrão de Deus. Mas aí eu estava vendo ainda que no lugar desse carvalho de Mambré, no capítulo 18, versículo 2, diz assim, e apareceu-lhe o Senhor no carvalho de Manre ou de Mambré. A nossa tradução está no plural. Estando ele assentado na porta da tenda no calor do dia, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra, e disse, meu Senhor, o meu Adonai, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Esses 3 visitantes, irmãos, são angélicos, seres angelicais. E lá, naquele carvalho, ele botou um altar ali, e ele colocou a tenda dele de frente para aquela árvore. Irmão, agora me diga uma coisa. Pelo menos é assim comigo. Onde eu fui morar, eu morava perto da congregação. Onde eu fui morar? Eu queria adorar a Deus perto de onde eu morava. Eu procurava um lugar onde o Espírito Santo de Deus se revelava e eu queria estar ali. Sabe o que é que eu aprendo aqui com Abraão? Abraão colocou lá naquele carvalhal, ele colocou um altar de sacrifícios. E a tenda dele era de frente para aquele carvalho. O que é que você pode tirar daqui? É que nós precisamos estar com a nossa vida alinhado com o lugar da revelação. Nós temos que estar próximo do lugar da revelação. Quando os 3 seres angelicais se manifestaram, o que aconteceu? A primeira coisa que eles fizeram, qual era a casa mais próxima? A tenda mais próxima? Era de Abraão, estava lá no lugar da revelação.
Meu irmão, põe a tua vida de frente para o lugar da revelação. Porque quando Deus começar a se revelar, a se manifestar, a se mostrar, a primeira coisa que vai acontecer é que os anjos vão bater na tua porta. Eu acho que você não entendeu não, vou fazer igual os pregadores aí. Eu acho que você não entendeu não. Meu irmão, quando você está no lugar que Deus se revela, quando você está no lugar do propósito de Deus, quando você está no lugar da bênção de Deus, quando você está no lugar que Deus se revela, a primeira coisa, quando Deus começar a se revelar, é que quando materializar-se a revelação de Deus, vai primeiro na tua porta. Aleluia. No capítulo 18, versículo 2, meu irmão, ali nós encontramos o lugar do encontro. Então, os anjos bateram ali na porta, chegaram na porta de Abraão. Olha, Abraão nem percebeu. Quando ele levantou os olhos, lá estavam os 3 homens. Aí, pastora Conceição, está lá Abraão, talvez sentado, pensando na morte da cabrita. De repente, quando ele levanta os olhos, 3 homens na porta dele. Meu irmão, é assim com Deus. Deus não diz, vou chegar aí, tal hora. Não, meu irmão. Você tem que estar no lugar certo. Você tem que estar no lugar da adoração, no lugar da revelação. Porque quando ele começar a se manifestar, quando você estiver com cabeça baixa, quando você estiver orando, quando você estiver buscando, quando você levantar os olhos, já está lá a presença. É o lugar do encontro. Agora veja, olha o que aconteceu aqui. A primeira coisa que ele fez, quando os anjos apareceram lá, e vendo-os, correu à porta da tenda, correu da porta da tenda ao encontro. O que é que ele fez aqui? Me ajude. Ele correu ao encontro e fez o quê? Ih, gente, vocês não estão de Bíblia aberta, não? Aqui é culto de ensino, você tem que estar com Bíblia aberta, senão você perde a bênção. Perde a bênção. Capítulo 18, versículo 2, me ajude. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Oh, glória! Meu irmão, olha, quando Deus se revela, primeira coisa, vá correndo ao encontro. Não perca tempo. Você fica perdendo tempo, meu irmão, com coisas periféricas, com acessórios. Não, meu irmão. Fique atento quando você está no seu lugar, quando você avistar a revelação, quando você avistar a teofania, a manifestação daqueles que são invisíveis. Quando se materializarem, quando você levantar a vista, eles estão na tua frente. Corra na direção. Vá na direção, porque os anjos têm coisa para você, tem bênção para você, tem revelação para você, tem as revelações de Deus para a tua vida. Ele correu ao encontro daqueles 3 anjos. E o que ele fez? O que é que ele fez? Ele, oh glória! Meu irmão, ele se inclinou. Onde tem revelação, tem altar, tem sacrifício, tem adoração, tem culto, tem obediência, mas o crente precisa estar inclinado. O crente tem que se prostrar, o crente tem que se inclinar diante da revelação de Deus. Meu irmão, diante da revelação de Deus, Moisés tirou as sandálias. Deus mandou, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Então, meu irmão, se incline, seja humilde, inclinar e dizer, eu sou teu, Senhor. Eu não tenho domínio de mim mesmo, Senhor. Eu faço o que tu queres, Senhor. Oh, aleluia. Mas aqui, nós observamos ainda, que além de ser o lugar do encontro, é o lugar da inclinação e do reconhecimento, porque quando ele se inclinou diante daqueles anjos, ele estava dizendo, vocês são superiores a mim. Eu sou pequeno, mas vocês são grandes. Vocês que vieram de cima, eu sou daqui de baixo.
eu tenho uma promessa celestial, mas eu aqui, ainda estou aqui embaixo. Vocês vieram de lá, vocês vieram do outro lado, eu me inclino para vocês. Diante dos perdidos, dos pecadores, não tem inclinação, não tem adoração, mas diante de Deus tem que ter adoração. E ele se inclina, ele mostra que reconhece a superioridade daqueles visitantes. E um daqueles visitantes é chamado de Javé. Um daqueles visitantes é chamado, tem o tetragrama do nome de Deus. E quando fica um ali conversando com Abraão, diz, porventura, poderia eu esconder o que há de acontecer a Abraão, visto que ele há de ordenar a sua descendência? 2 descem e vão lá para onde está Ló. No capítulo 19, versículo 24, quando eles estão lá, que a Bíblia diz que um ficou diante de Abraão, o Abraão, e 2 foram para lá. No versículo 24 do capítulo 19, diz que Jeová clamou fogo, ou mandou fogo da parte de Jeová. E aí me chama a atenção, pastor Marco, por quê? Um estava diante de Abraão. 2 foram para lá e foram chamados por Ló de Senhor. Mas, pastor Jório, Jeová está no trono. E de repente, um está diante de Abraão, outro está diante de Ló, e ele clama, e Jeová Deus manda fogo do céu. Isso é o mistério, meu irmão. Isso é o mistério da divindade. No lugar da inclinação é onde você reconhece que Deus é maior, que você não tem como resolver os teus problemas, a tua situação tem que estar na mão dele, a superioridade dele. Você reconhece o mistério, você pisa em terra santa, você descalça, você se inclina. Agora, no capítulo 15, versículo 18, eu encontro que aqui é o lugar da aliança. Versículo 18, naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado a terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Promessa de Deus, por causa dessa atitude de fé de Abraão. No capítulo 18, versículo 10, nós encontramos aqui, no versículo 10, assim, e diz, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Aqui é o lugar da promessa de Deus para Abraão. No capítulo 16, versículo 22, olha o que diz aqui, capítulo 16, 22. Capítulo 14, versículo 16 ao 22. Eu anotei aqui, eu estou seguindo o que eu anotei. Do 16 ao 22, nós encontramos o lugar da vitória. Está lembrado o que aconteceu aqui? Ele vai por uma guerra. A guerra, Ló foi levado cativo por aquela guerra que aconteceu dos 5 reis contra 4. E ele é levado cativo, aqueles reis vão levando tudo, vão saqueando tudo. Abraão pega 318 servos e ele vai na direção, luta, ele aprisiona e agora ele volta vitorioso. E o que é que ele faz? Ele chega no território de Melquisedeque, sacerdote e rei de justiça. Quando ele chega ali, ele rejeita a proposta do rei de Sodoma e de Gomorra. Ele rejeita a proposta de ficar com os bens. Mas quando ele chega lá, diante de Melquisedeque, ele honra a Deus com a sua vitória. O que é que eu aprendo aqui, pastor? Nós temos que aprender a honrar a Deus com as nossas vitórias. Passou na prova de vestibular, é uma vitória, honre a Deus. Ah, pastor, passei na prova para as Forças Armadas, honre a Deus. É vitória, é vitória. O inimigo está lutando contra a minha família. Chegou a vitória, honre a Deus, preste culto de adoração, é Deus que te trouxe a vitória. E para concluir, além do lugar da vitória, nós precisamos tributar a Deus nossas vitórias. E eu disse, para concluir, a Bíblia diz, no versículo 13, que nós lemos hoje, capítulo 14, versículo 13,
Olha o que diz aqui. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manri, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram o que é um confederado? É um aliado. Eles nem eram hebreu, eles nem eram crente, eles nem eram irmãos, mas eram amigos de Abraão, tinham uma aliança com Abraão. E sabe quem eram eles? As pessoas mais ricas, mais importantes daquela região. Meu irmão, quem são os seus aliados? As pessoas olham para você e veem que você é crente. As pessoas olham para você e veem que você é de cima, que você é do outro lado, que você está comprometido com o outro lado. Eles vão procurar você para se aliançar se você der testemunho de filho de Deus. Eu não preciso bajular ninguém. Eu não preciso manipular ninguém. Eu não preciso passar a perna em ninguém. Eu não preciso comprar ninguém. Eu não preciso comprar título de ninguém. Eu não preciso mentir para ninguém. Porque se eu sou do outro lado, eles virão me procurar para se aliançar. Você é de cima, você é do outro lado. Virão pessoas para você para se aliar. Sabe quem foi para a guerra junto com Abraão? 318 da casa de Abraão. Juntamente com Manri, Aner e Escol. Esses 3 homens foram aliados com Abraão. E eles foram para a guerra junto com Abraão. E eles voltaram, mas eles viram a atitude de Abraão, a atitude de vencedor, a atitude de adorador. Prestou honra ao seu Deus na sua vitória. Será que nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia, glorificando a Deus nas nossas vitórias? E quem são os nossos aliados? Quando aparecer tempo ruim, quando aparecer a dificuldade, meu irmão, você precisa ter confederados, você precisa ter aliados. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós ouvimos esta palavra, não saia ainda, por favor. Nós ouvimos esta palavra. Abraão é o pai da fé. E a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Há aqui pessoas que vieram, que quebraram aliança com Deus. Você entrou aqui esta noite, você quebrou a aliança. Você está afastado da casa de adoração, do altar da revelação. Mas você veio aqui esta noite. Eu quero convidar você para sair do seu lugar, para vir se reconciliar com Deus. Se reconciliar com o Senhor da aliança. Saia do seu lugar, venha se entregar para o Senhor, venha pedir misericórdia, venha clamar a Deus por misericórdia. Ele é poderoso para restaurar a tua vida. Se você ainda não se rendeu ao Senhor, saia do seu lugar. Jesus vai te perdoar, Deus vai te perdoar em Cristo Jesus. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Primeira pessoa, sai do seu lugar, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Venha, venha. Que todas as cadeias espirituais sejam quebradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que as cadeias espirituais se partam, se quebrem. Que todas as amarras da alma sejam despedaçadas. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Você não veio aqui à toa. Essa voz, esse desejo de vir aqui à frente é de Deus. Mas essa voz negativa, o que vai ser, o que é que eu vou dizer, o que é que vão falar, isso é a voz do outro. Você precisa atravessar e vir para o outro lado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Aleluia. Nós vamos cantar só o refrão de uma canção. Veja se do seu lado há uma pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus, ou que esteja afastada. Convide esta pessoa para vir à frente. A igreja está orando, está trabalhando.
Quantos louvam ao Senhor por esta palavra do céu ministrada aos nossos corações? Diga aleluia. Vire para a pessoa que está do lado e diga assim para ela: você também é Abraão de Deus. Você foi chamado, separado, escolhido, enviado. Sê tu uma bênção. Onde você estiver, seja instrumento de bênçãos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos uma tarefa essa semana, especialmente. Quem se lembra qual é a tarefa? Levanta o dedinho assim, 1 hora. 1 hora a sós com Deus. Faça esse esforço, 1 hora a sós com o Senhor. Entra no escritório, entra no quarto, fecha a porta. E aí você canta, lê um texto da palavra do Senhor, dobra os seus joelhos, ora pela igreja, ora pelo batismo, dia 31, no domingo, 10 da manhã. Ore pela salvação dos seus familiares. Crie este hábito santo e abençoado de orar, e Deus fará coisas maravilhosas. Quem quer levar mais uma tarefazinha para casa de Jesus? Quem quer levar? Tem gente que quer levar. Coloca na tela aí, querido, por favor. Eu separei esse versículo para lhe oferecer, para você colocar em prática esta semana. Vamos ler juntos? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quer dizer, a essência da lei e a essência dos ensinamentos dos profetas pode ser resumido nisso. Essa é a lei de ouro estabelecida por Jesus. Olha aqui para mim. Sabe como é que a gente leva a vida? Você quer que o outro faça com você, mas você não quer fazer com ele. Então, olha só. Vamos fazer um exercício essa semana? Fazer um treinamento? Você vai falar palavras de encorajamento para o seu irmão. Amém, minha gente? Amém. Fala para o maridão. Fala para a esposa querida. Palavras. Vamos fazer esse exercício? Quem gosta de ser respeitado aqui? Então respeite. Não é? Você quer ver uma coisa? Quando um líder, um pastor, fala para alguma coisa ser feita e você é liderado e você não faz, você está dizendo: eu não quero que façam isso comigo. Aí você lidera o seu grupo também, o seu grupo não te obedece, porque é uma lei de semeadura. Se você cumprir isso aí, irmão, você vai ver sua vida mudar. Você já disse uma palavra bonita: nós somos ávidos, rápidos, céleres, para poder criticar. Mas não analisamos, às vezes, alguém para dizer: você está com um aspecto bom hoje. Eu fico feliz quando você me cumprimenta. Você é uma pessoa agradável. Aí a gente fala logo assim: isso é ser puxa-saco, eu não gosto. E falar mal é que é bom? Quem gosta de ver os outros falando mal da sua vida, da sua casa, da sua... Quem gosta? Só tem uma mão levantada. Então é uma pessoa santa, né? Quem gosta de ter palavras boas, agradáveis? Levante a mão. Então nós vamos fazer um teste agora. Do seu lado tem uma pessoa linda. Será que você pode dizer uma coisa bonita para ela? Diga uma coisa boa. Diga para ela: você é especial. Você é meu irmãozão querido. Nós vamos morar no céu juntos. Glória a Deus. Diga coisas boas. Oh, maravilha de Deus. Nós somos o povo que vai morar no céu. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então assim, vamos fazer um ensaio esta semana. Você pensa numa coisa boa para você, o que você faz? Faz com o outro. Ok? Pensa numa coisa boa para você, faz com o outro. Aí eu queria tanto ganhar uma flor, dê uma flor de presente. Eita, as irmãs dando glória. Eu queria tanto receber uma mensagem de ânimo esta semana. Manda uma mensagem de ânimo para 5 pessoas. Dizendo: olha, eu quero aproveitar, não é teu aniversário, não é data especial, não é Natal, não é Ano Novo, mas eu quero dizer que você é uma pessoa muito importante para mim. Eu te amo, estou orando por você. Vamos semear isso em nome de Jesus? Aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Joel, tem um... Aleluia. Melhor do que esse culto, só o outro, né? Que é sempre melhorando, né? Sempre melhorando. Graças a Deus. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Nós vamos terminar agora, meus irmãos. E eu
Eu gosto de orar pelos enfermos, porque eu fui uma pessoa que tive muitos milagres na minha vida, precisava, senão eu já teria morrido pelo menos umas 5 vezes. Mas Jesus fez esse milagre. Eu gosto de orar por doente. Se você estiver enfermo, coloque a mão sobre o local da enfermidade ou sobre o coração e nós estaremos orando. Oração de 1 minuto, 2 minutos e vamos terminar o culto. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores, as nossas doenças, em nome de Jesus, eu ministro uma bênção de cura para a tua filha, para o teu filho. Repreendo este espírito de enfermidade em nome de Jesus e ordeno que saia do corpo da serva do Senhor, que saia do corpo do servo do Senhor, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Rio de Janeiro, Brasil, Venezuela. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Venezuela, Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos.